Boa noite, um prazer estar aqui hoje em nossa live habitual de quarta-feira para receber al doctor profesor Rodrigo Ruano desde Estados Unidos para trazer un tema tan relevante como es la medicina, a ciencia y a fe en los tiempos de hoy, en la relación entre médico y o paciente. Vamos a llamar a nuestro querido Rodrigo, que ya nos está esperando. Te envié tu convite. Bien. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cleusa. Boa noite, Flávia. Um prazer tenerte aqui hoje. Boa noite. Boa noite. Boa Que noite, Maria honra Laura. ter a Tudo bem? você hoje aqui, Rodrigo. Tudo bem? A Tudo bem. honra é Eu minha. gostaria primeiro apresentar-te, porque realmente é um privilégio ter a você hoje aqui. O professor Dr. Rodrigo Ruano, formado em Medicina por la Faculdade da Universidade de São Paulo, Fellow de Medicina Materno-Fetal no Hospital Necker-Enfants Maladies de Paris, França, professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ex-professor del Departamento de Obstetricia y Ginecología do Baylor College of Medicine, Houston, Texas, de Estados Unidos, ex-professor do Departamento de Obstetricia y Ginecología y de Pediatría da Mayo Clinic College of Medicine, ex-professor del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la University Texas Houston Health, Houston, Texas, Estados Unidos, professor jefe de División de Medicina Materno-Fetal do Departamento de Obstetria e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Miami e diretor do U-Health Jackson Fetal Care Center, Miami, Florida, Estados Unidos, desde el 2022. E hoje, professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo desde o ano 2011. Um prazer tenerte hoje aqui, um privilégio trazer este tema que venimos falando já faz mais de 2 anos. Começamos falando sobre a importância do mundo espiritual e da fé dentro da ciência e da medicina em um jantar no Hotel Rosewood, quando estávamos com Flávia. E este ano novamente trouxemos este tema quando você passou por São Paulo e hoje temos o privilégio de receber-te aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Laura. Tá me escutando bem? Sim, perfeito. Perfeito. O prazer é meu, né? Primeiro que eu te admiro muito, né? Nessa tua caminhada, né? Em pró das mulheres, que eu também sou, né? Defensor das mulheres como ginecologista, né, Maria Laura? E também para abordar esse tema tão interessante, que é um tema diferente, vamos dizer assim, né? Porque envolve a medicina, que é uma medicina... atualmente nós falamos muito, né, na medicina baseada em evidência, mas também por que não trazer um pouco da fé, da religiosidade, da espiritualidade, né, em relação a todo esse contexto, que é o que nós fazemos todos os dias e que nós temos estudado, né? Então, interessantíssimo esse assunto. E, además, interesante, ¿sabes por qué, Rodrigo? Porque en general parece que la parte espiritual o la parte da fe muchas veces tiene a ver con la parte vulnerable do paciente y no desde la parte científica do médico. Eu queria muito hoje trazer o olhar desde o médico, porque poucas vezes o médico fala de sua fé ou de sua vida espiritual dentro do consultório. Ele se tem que mostrar como uma figura fria, neutra, objetiva e talvez trazer esta parte humanice al médico desde um outro lugar. Bem. Maria Laura, você falou tudo, né? A primeira coisa, a medicina é uma ciência biológica, né? É uma ciência biológica, que significa que não é uma ciência exata. Mas faz parte do humanismo, porque nós atendemos o ser humano, certo? Então nós lidamos
com o ser humano. Então, eu estou brincando um pouco com as terminologias, tá, Maria Laura? Porque você vai na faculdade, você escolhe ciências biológicas, ciências exatas e ciências humanas. Mas, ao meu ver, a medicina, ela é um pouco de tudo. E esse que é a beleza da medicina, ao meu ver, né? Porque ela envolve a biologia, obviamente, né? Que é a fisiologia, a fisiopatologia, quer dizer, a anatomia, como que os órgãos são, né? Como que a vida é, como a função dos órgãos, né? Das partes do corpo funcionam, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está lidando. Perdóname la interrupción, pero entró Carmita Abdo, que es una honra tener a Carmita en la live de hoy como audiencia. Así que, bueno, Oh, Carmita, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. nossa, fico encantado com a presença da professora Eu Carmita sabia, por também. isso te lo marquei. Não, ótimo. Porque o tema é fundamental. Então, eu estava falando, né, Maria Laura, que eu vejo a medicina de um jeito diferente. Eu vejo a medicina não como as ciências biológicas. Estou brincando um pouco com as terminologias, né? Com uma ciência biológica, uma ciência exata e uma ciência humana, humanística, né? Eu acho que a medicina engloba tudo. Ela engloba tudo por quê? Porque nós temos que estudar, né, a parte da função, da estrutura do corpo, tal, né? Nós temos que estudar o que está acontecendo de errado com as estruturas do corpo. Então, por exemplo, um infarto, o que está acontecendo no coração? Um câncer, o que está acontecendo no tecido, né? Mas nós temos também a parte, já que a professora Carmita está aqui, a parte psicológica, a parte emocional que você mencionou agora há pouco, que isso envolve o humanismo, envolve as ciências humanísticas, né? Envolve as ciências que não são exatas. E nós estamos vivenciando, eu acho, né, uma transformação da medicina, porque nós vivemos uma medicina atualmente, que eu brinco com meus residentes, com meus fellows aqui nos Estados Unidos, que é uma medicina muito exata, que é uma medicina muito baseada em evidências. O que significa isso? Bom, isso é um tema, eu vou estender um pouquinho, tá? Porque eu acho tão interessante a história da medicina. A medicina baseada em evidência, hoje em dia, o conceito é aquela que tem a prova matemática, certo? Baseada na probabilidade daquele evento ser não esperado, vamos dizer assim. Eu estou traduzindo, né? Então, isso a gente tem que confirmar por estudos epidemiológicos, números, né? Um grupo de pacientes aqui, outro grupo de pacientes ali, né? E comparar se o tratamento é mais efetivo ou não, se o tratamento tem benefício ou não, né? Comparando com aquele grupo que não recebeu. E daí nós calculamos a probabilidade. Se a probabilidade sair fora da curva de Gauss, né? Significa que ela está provando que o tratamento teve sucesso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu trouxe umas palavras muito complexas, né, para dizer que a medicina baseada em evidência é definida hoje matematicamente, entendeu? Então, tem que ter um grupo, por exemplo, um grupo está recebendo um câncer, um tratamento novo para tratar um câncer. Tem que comparar com aquele que não está recebendo ou com aquele que recebeu outro tratamento para ver se tem um efeito diferente daquele lá. É isso que eu estou traduzindo. Mas nós esquecemos, isso que eu brinco com meus fellows, meus residentes, daquele princípio de por que isso está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Esquecemos da biologia, da fisiologia, da fisiopatologia. O que eu estou tentando dizer? Como que o órgão funciona? Como que o sistema reage à doença? Sí, mas o órgano está inserto en un cuerpo y ese cuerpo tiene una parte psicológica, tiene una Exato. parte emocional que está directamente vinculada con el cuerpo. No son separados. Muito Exato. por contrário. A medicina evoluiu tanto, né, Maria Laura, que nós podemos fazer muitas coisas, fertilização in vitro, né? Podemos criar embriões no laboratório e tal. Mas a vida é algo especial, é isso que eu quero chegar. Esse brilho nos nossos olhos que nós temos é algo mágico. Você concorda comigo? É algo que não explica Sim, a ciência. eu gostaria que contaras, porque acho que talvez para a audiência seja uma coisa um pouquinho mais desde o exemplo.
Você é uma pessoa que faz cirurgias intrauterinas, correto? Em Sim, fetos. Bem, sim. ¿qué acontece dentro de ese centro cirúrgico en el momento en que você está operando a esa mãe e a esse bebê? Tem coisas que Então, não têm explicação. eu vou, antes de responder isso, eu vou falar um negócio muito interessante, que é a religiosidade, né, dentro da ciência. Então, é isso que eu estou falando. Muito tempo atrás, a Igreja Católica, e eu sou católico, mas eu lido com todas as religiões. Eu amo estudar as religiões. Eu amo estudar a história por trás. E a Igreja Católica, né, eu quero até depois pedir um minuto de silêncio, né, para a gente aproveitar nós perdemos um Papa, né, que é uma figura ilustre para nós, né, uma figura pacífica, né, mas a Igreja Católica teve alguns erros, né, e um deles foi separar a religião, a razão da fé, entendeu? Então, se a gente for estudar a história, aí que aconteceu o problema. Mas muitas crenças, ou muitas outras religiões, combinam a religião com a fé. Por exemplo, né, uma ciência do espiritismo, né, que a gente não considera uma religião, mas considera uma forma de avaliar do ponto de vista mais científico. Estou dizendo assim, mais racional. Então, a razão e a fé estão juntos. Eu sempre fui muito dedicado à religião, muito católico, né? Mas eu tenho um parêntese. Eu cuido muito, eu lido muito com pacientes de outras religiões. E é muito interessante, sabe, Maria Laura, que eu tenho muitos pacientes judeus, né? Então eu sei toda a doutrina judaica, entendeu? Eu conheço a história, eu me aprofundei, porque é uma questão de respeito. Então, até quando eu vou ver uma senhora, né, judaica, né, uma paciente grávida, eu tenho que respeitar como que eu vou me direcionar a essa pessoa, como que eu vou cumprimentá-la, do mesmo jeito que uma paciente muçulmana, que eu tenho estudado muito. E para dar um exemplo já da minha vida teve muitos fatores interessantes que misturaram essas duas, a razão e a fé, né, a religião, e eu vou falar da cirurgia fetal daqui a pouco, mas eu recebi um presente ímpar uma vez, uma amiga minha, de uma colega minha na França, quando eu estava fazendo a residência e formação em medicina fetal lá na França, que ela era muçulmana. E ela me deu um presente muito bom que eu tive a oportunidade de ler, que é o Alcorão, escrito em árabe, obviamente eu não conseguia ler, mas traduzido para o francês. Então eu tive a oportunidade de entender como é escrito o Alcorão, né, que é a Bíblia, né? É um jeito deles de Maomé, é uma descrição da história de Maomé. É muito lindo, é muito bonito. Então assim, só para te dizer algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Em relação à cirurgia fetal, toda vez que eu vou fazer qualquer procedimento, eu tenho uma particularidade, entendeu? E eu acho que muita gente chama de energia, muita gente chama de espiritualismo, espiritualidade, mas o que eu vejo assim, uma concentração muito forte que eu faço, e eu rezo, sabe? Eu peço proteção divina, e eu peço sim que me guiem, né? Em termos de precisão mesmo. Porque imagine você, eu estava discutindo hoje, né, ontem, com um grupo de médicos aqui, quando realizar uma cirurgia, mas a gente pode realizar cirurgia de 16 semanas. 16 semanas, 4 meses mais ou menos, que o feto é muito pequenininho, não cabe nem na minha mão, entendeu? Até mais ou menos 26, 28 semanas, né? Então a precisão tem que ser muito, muito forte. Então às vezes eu tenho até dor nas minhas mãos, para falar a verdade, entendeu? Mas eu rezo e às vezes dentro da sala acontecem situações que a gente tem dificuldades. E daí nós temos que, obviamente, experiência, né? Obviamente, estudo, né? Base científica, né? Estudo, experimentos clínicos, investigações científicas, né? Mas eu acho que tem que ter um certo foco, uma certa fé, né? E um pedido para que nos guie para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível nem sempre é o que nós esperamos, porque nós temos limitações, né, de conhecimentos, né, Mas Maria Laura? eu vou ponerte algumas coisas que acho interessante ir colocando desde o rol do paciente, tá? Eu acho que a pandemia, vamos a traer un poquito lo que aconteció en la pandemia, nos demostró
que la medicina y la ciencia llegaba hasta un determinado lugar y que había una cosa en donde la gente tenía que entregarse, principalmente a las incertezas. Vivimos un año y medio de incertezas. Y había cosas que no tenían respuesta y que no nos tuvimos que entregar. Y en esa entrega entra la fe. Y lo mismo acontece desde el lado del paciente, y ahora te estoy escuchando, y acontece desde el lado del médico, que en un determinado momento uno se tiene que entregar, porque hay cosas que no están en las estadísticas, no están en los estudios, no tienen explicación, pero acontecen. Y yo supongo que en un centro cirúrgico deben acontecer, sí, Rodrigo, Sim, muito claro, mais do que a gente claro. imagina. E também pensar que o médico é um instrumento desta espiritualidade, com seu conhecimento, com os estudos, com as estadísticas, pero tudo isso não cobraria sentido se não há uma questão espiritual por trás. Seria uma coisa. Eu imagino que o agnóstico deve sofrer muito em uma especialidade como a medicina, porque em um determinado momento você le tem que pedir a alguém maior que te guie, que te mostre o caminho. Tua especialidade é uma especialidade. Quantos fetos já tenés operados em tua história, bebês? Ah, muitos, chega a mais de 1.000, né? 1.500, sei lá, é muita coisa. Mas você comentou uma coisa muito importante, Maria Laura, que aconteceu, eu vou é, comentar aqui. Ah, foi muito difícil a pandemia, né, para os médicos, tá? Foi muito difícil para mim também, porque eu sou obstetra e eu não parei, né? Eu estava na Clínica Maio, participei da Organização Mundial de Saúde, em termos de protocolos, né, investigações, e te confesso que foi difícil. No Lógico. começo, no começo não classificávamos as gestantes como alto risco, e eu lutei muito com isso. Então, eu vou te dar alguns exemplos que aconteceram comigo, tá? Que eu acredito na fé. Eu vou voltar nisso aí, sempre no tema. Então, por exemplo, a primeira coisa, nos Estados Unidos ainda não se usavam máscaras ainda, uma questão de, talvez, de desconhecimento, não cabe aqui discutir. Mas meu grupo, eu me preocupo com o grupo, sabe? Então, eu tirei dinheiro da minha pesquisa para comprar as máscaras para as pessoas e falei, ó, vocês usem máscara. Daí eu fui chamado, né? E você falou, não ainda para usar máscara, mas eu falei, olha, se meu grupo ficar doente, não tem quem atender o paciente. Então, eu não sei o que está acontecendo, não sei como, etc. O segundo aspecto é que, inicialmente, o CDC, né, nos Estados Unidos, e a mesma Organização Mundial de Saúde, espero que eles não tenham nenhum conflito de interesse, espero que eles não me reprimam, né? Mas nós, erradamente, vou assumir isso como toda a classe médica, nós não acreditávamos que a gestante era de alto risco para o Covid, né, no Covid. E eu batalhei muito para falar, não, a gestante é alto risco. Por que a gestante é alto risco? Porque muda completamente a parte fisiológica das respostas imunes, etc. Bom, e o terceiro aspecto é o que você falou. A gente tem que ter fé, né? Porque a situação está tão difícil que inventaram uma vacina, né? Inventaram as vacinas e não tinham ainda testados. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou também falar aqui, nós somos convidados, médicos, para testar as vacinas. Então, nós fomos os primeiros a receber as vacinas. Eu fui um dos primeiros no mundo a receber a vacina, porque na instituição estava nos dando a vacina e nós sabíamos e assinávamos papéis dizendo que não tinham ainda estudos suficientes, mas a gente estava fazendo isso em prol da ciência, em prol da fé, né? Em prol da humanidade, dizendo que temos esperança que isso vai dar certo. E graças a Deus nós conseguimos controlar uma pandemia que é muito grave, né? Tivemos muito óbitos, claro, tivemos muitas perdas, tivemos. Podemos melhorar? Podemos. Podemos fazer mais medicina preventiva? Podemos. Mas a resposta do sistema de saúde, do ponto de vista de tratamento, foi rápida, né? Tanto é que a pandemia durou 1 ano, praticamente 2 anos, né? Então, assim, mas um aspecto muito interessante é que nós fomos, em teoria, as pessoas que se voluntariaram para receber a vacina primeiro.
Então, você pode perguntar, antes de ter a... No, no, y vamos a vincularlo con la fe, o sea, ustedes fueron la fe, porque no había tiempo de prova, Não, no siguió o protocolo normal, e, e bem, eu acho que, volto a repetir, en un determinado momento hay preguntas que no tienen respuesta y que la única respuesta que nos podríamos dar es que hay una cosa, Alén, que está presente en la vida de cada uno de nosotros, no importa la religión que sea, no importa en lo que vos acredite, más que hay una cosa superior. Muchas veces este tema lo trae un paciente, por ejemplo, paciente terminal, por ejemplo, un paciente crónico. Eu posso hablar un poquinho de mi historia. Cuando yo tuve que probar mi primer biológico, puse el brazo para o Remicade, que era el año 2006. Eran 3 horas y media de bomba de quimio y no sabíamos la reacción. Mi primer biológico tenía 35% rato, 65% humano, con lo cual había una chance enorme de tener algún tipo de reacción. Y uno va a fe, porque llega un determinado momento que o médico no tiene respuesta. Y yo acho tan honesto y tan interesante cuando el médico fala, no tengo respuesta. Tengo estadísticas, tengo informes, tengo estudios, mas eso llega hasta un determinado porcentaje de la pesquisa. Después hay un porcentaje que fica fuera. Y ahí entra fe, ahí você tiene que acreditar. Y hay una cosa muy importante desde el paciente, y esto va para todos los médicos que estén asistiendo, qué importante es la credibilidad y que vocês le pasan al paciente en el momento de la consulta. Qué isso. importante es que se tomen o tiempo, que escuten, que no estén oleando el reloj, que no interfieran en la consulta con una ligación, con una intervención, porque muchas veces el paciente llega tan vulnerable a la consulta, tan vulnerable, Rodrigo. Y eso no está ni en los libros, ni en las estadísticas, ni en los estudios, ni en las pesquisas. Eso es la sensibilidad del médico en relación a acolher a un paciente. Y en ese acolhimiento, yo acho que la parte humana y la parte espiritual entra na función do médico. Com certeza, Maria Laura. De novo, a gente pode chamar de energia, né? A energia tem que estar conectada entre o médico e o paciente, né? Porque assim nós conseguimos, muita gente chama de milagres, né? Ou algo que a gente não sabe ainda, né? E que dá certo algumas vezes. Então, algumas vezes nós temos que improvisar, nós temos que fazer algo diferente e pensar, baseado em tudo que eu falei antes, né? E o que me chama a atenção, um fato que eu não sei se alguém já pensou nisso, mas é que às vezes, né, eu vivo muito no mundo científico, né? E eu vou comentar um pouco da minha história um pouco daqui a pouco, mas eu vivo muito no mundo científico. O que significa isso? A gente tenta inovar, né? Tenta trazer novos, porque eu não quero perder bebês, né, Maria Laura? Eu quero chegar num momento que eu sei que não dá, né? Mas eu quero chegar num momento assim de evitar que eu perca bebê. Eu não vou falar perfeição, porque a perfeição está muito longe, né? Mas eu estou dizendo assim, a gente tenta. E daí o mais interessante é que às vezes a gente tem uma ideia diferente. Vamos fazer um negócio assim, né? E propor um estudo, tal, que tem, claro, um processo para fazer isso. Mas não sei se as pessoas separaram, é que mesmo sem a gente se comunicar, apesar da comunicação na internet, às vezes os temas são, eles vêm em diferentes mentes, né? Ao mesmo tempo, em Y de diferentes partes diferentes do formas, mundo. se manifiestan de diferentes formas. E em diferentes partes do mundo. Então, como é possível o fulano de tal lá no Japão pensar, ter uma ideia parecida, né? Do que aquele na França ou no Brasil, etc. Entendeu? Então, isso acontece. É muito legal isso, é muito interessante. Então, existe algo a mais, né? E eu concordo com você que a espiritualidade, a fé e a razão, e a fé e a religião, ela deve fazer fazem parte do tratamento, para o tratamento ser efetivo. Muita gente, na parte científica, chama de efeito placebo, que significa o quê? Que não é efeito diretamente do tratamento, mas tem sim um efeito do ponto de vista de
de você se envolver com o paciente, de você estar junto, né, de fazer. Isso é muito interessante, porque os pacientes talvez não saibam, mas pessoas como eu, a gente sofre também quando a paciente tem um problema. Entendeu? A gente sofre com aquela situação, né? Isso é difícil para nós. Eu lembro uma vez que eu estava ainda no Brasil, né? E eu tratava meus pacientes com problemas, né, anomalías fetais, que é difícil, né? Porque na gestação você quer que tudo vá bem. E quando não vá bem, é um problema, entendeu? Então, ninguém quer escutar notícia ruim, vamos dizer assim. E é cansativo, é difícil e tal. Mas eu me dedico a isso, né? Talvez por uma questão de, né, divina. E eu vou falar também por que eu sou cirurgião fetal daqui a pouco. Mas daí eu consultava, né? Eu mandava as minhas pacientes para uma psicóloga amiga minha, né? E ela falou assim, Rodrigo, quem precisa do psicólogo não são teus pacientes, é você, entendeu? Só para dizer o grau de conexão que eu estava com essas pacientes. E eu ainda estou. Então, eu sofro quando eu não consigo salvar uma criança. Eu sofro quando eu não consigo fazer aquilo que eu queria, né? E eu sinto que não é só eu, existem muitos médicos assim. Então, isso é uma questão que meu pai me transmitiu isso. Meu pai era ginecologista, né? E ele falava uma frase que tem tudo a ver com aqui. Então, vou até trazer meu pai aqui nessa situação, ele fala assim, a medicina não é uma ciência, a medicina não é uma profissão, a medicina é um sacerdócio. Então, aqui, puxa também, né, Maria Laura? A parte da espiritualidade, que é o que você está falando, é a parte do conforto, né? A parte de tudo isso que nós estamos falando, né? E você falou do centro cirúrgico. ¿Por qué Se você... escolhiste esta profesión? Eso es importante que nos contes. Sim, então, vocês estão me escutando bem, né, ainda, né? Sim, sim. Então, a parte do centro cirúrgico, eu vou te trazer um caso aqui, que é uma paciente que eu tenho até um pouco de medo de falar, porque, como eu te disse, eu tenho muitos pacientes que são judeus, rabinos, eu tenho muitos pacientes rabinos, né? E é tão engraçado que às vezes eu falo para eles, Rabino, você vai me transformar, né, a religião. Eles falam, doutor, eu não consigo convertê-lo, entendeu? Ainda. Eles brincam assim, ainda, né? Mas é muito interessante isso. Mas eu tive uma paciente que eu trouxe uma cirurgia diferente para o Brasil, que agora está muito comum, né? O feto tem um problema, um buraco no diafragma. O diafragma é um músculo, né, que separa a barriga do tórax, do peito, né? E ele faz um movimento que ajuda na respiração. Bom, alguns bebês, né, no útero, fetos que a gente chama, né? Eles têm um buraco, né? E daí o estômago, o fígado, o intestino vão para cima e acabam comprimindo o pulmão, e essas crianças morrem, né? Tem uma mortalidade muito alta, uma chance de óbito muito alta. E quando eu estava no Brasil, a mortalidade era muito alta. Então, por isso foi um dos motivos que eu resolvi ir para a Europa e trazer de volta aquele conhecimento, porque eu lutei muito. Quem vivenciou comigo sabe que a gente mudou muita coisa, e graças a Deus melhorou muito a chance dessas crianças sobreviverem. Mas eu tive uma paciente, Maria Laura, que eu não sei se ela está assistindo ou não, se um dia ela vai voltar. Eu não vou falar nomes, né? Óbvio, né? Mas eu planejei, naquela época a gente não tinha ainda muito conhecimento do tipo de anestesia e tal, né? E daí o bebê estava na posição ideal para colocar um balãozinho na traqueia. Imagina, 7 meses, 28 semanas. A gente põe uma cânula através da barriga, né? Não sei se dá para entender, através da barriga, de 2 milímetros, e daí entra na boca do bebê, vai até aqui a traqueia, que é as vias aéreas, né? Do bebê, e a gente coloca um balãozinho destacável. E daí eu estava no Brasil, eu olhei para o bebê, fiz ultrassom, o bebê está na posição ideal, né, com a boca para cima, tal, no ultrassom. Daí eu falei para a anestesia, faz uma anestesia geral. Eu fui me escovar, né, todo o meu ritual, tal, né, voltei, né, e quando eu vi, adivinha, o bebê virou de ponta cabeça. O bebê estava adormecido, né, porque era com anestesia geral. Então, assim, nós estamos aprendendo, né, e daí isso evoluiu muito. Agora eu faço só com anestesia local, né, e daí tentei mexer o bebê, tentei colocar um endoscópio dentro, mudar, tal, que a gente faz também, não mudava. E daí eu vi que o bebê estava com a traqueia, no ultrassom, numa posição que eu podia perfurar, né? E ninguém nunca fez. Eu falei, bom, vou fazer, ver. Daí eu fiz, entrou com uma cânula, né? Eu lembro no endoscópio, no telescópio, né? Vi que estava lá dentro, falei, põe um balão, pusei um balão, bom.
E essa criança tinha uma hérnia tão grave que até após o nascimento todos falavam assim, não, não vai sobreviver, não vai sobreviver. Nasceu com 39 semanas, fizemos cesárea, né? E tiramos o balão, tal, né? E adivinha, a criança sobreviveu. Bom, mas no dia seguinte que eu fiz a cirurgia, Pero en el momento que tenés que abrir la traquea dentro da barriga da mãe, exato. Então ¿qué le pedís a Dios? bom, eu vou contar um pouco de como eu cheguei nisso tudo depois. Mas aí, no dia seguinte, eu pus, né? E ela falou assim, doutor, eu não vejo nenhuma incisão, nenhum, né, orifício na barriga. E eu fiz uma brincadeira muito sem graça, que eu me arrependo. Então vou, né? Eu peço até desculpa, né? E falei assim, eu fiz uma cirurgia espiritual. E você? E daí a paciente ficou, não sorriu, ficou séria, né? E eu fiquei assim chateado, falei, puxa, fiz uma brincadeira que eu tava tão alegre, né, Maria Laura? Tão feliz que deu certo. E daí eu pedi desculpas para ela, né? Falei, desculpa, não sei o que, ela ficou quieta e tal. Daí no parto, o marido dela veio falar assim, doutora, eu vou te confessar uma coisa. Aquela brincadeira, não é que a gente não gostou, é que ela é espírita. ¡Wow! E ela pediu um dia anterior que deixasse a criança, né, o bebê dela, na posição ideal para o senhor colocar o balão. Foi isso que ela pediu. Olha só. E daí, quando o senhor falou para ela, né, que o bebê não estava na posição, a fé dela caiu. Desmontou. Maria, quando o senhor falou para ela que, graças a Deus, o senhor conseguiu colocar o balão no lugar que era para colocar, a fé dela voltou. Então, estou dando um exemplo, esse me marcou muito, né? Porque fiz uma brincadeira que no fim ajudou a restabelecer a fé dela, entendeu? E a confiança, acho que vamos dizer assim, a confiança é aquilo podia dar certo, né? E deu certo. Hoje já vai ter mais de 15, 16 anos, né? Que isso faz um tempo já, né? Muito mais, até mais de 18 anos. E foi um procedimento que eu trouxe para o Brasil, porque eu não aguentava mais ver essas crianças falecerem naquela época, né? E quando eu trouxe para o Brasil, você não vai acreditar, esse balãozinho não existia no Brasil. Então eu estava criando um protótipo, né, um jeito de fazer esse balão aqui, até que alguém no hospital, no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, falou, doutor Juan, nós temos um balãozinho que pode funcionar. E eu falei, poxa, é esse balão que eu preciso. Então aí também foi um milagre. E por mais incrível que pareça, que pouca gente saiba, é que eu fui o primeiro a usar esse tipo de balão que era produzido na França, em balde. Depois eu fui investigar. Porque todo mundo estava usando um balão que era americano e que parou de ser produzido, né? Então, assim, essas coisas aconteceram na minha vida e fui falando, uau, entendeu? Tem sim uma participação de, né? Eu tenho que ter fé para que essas coisas aconteçam, né? Então, esse exemplo me marcou muito. Eu acho que cuando hablamos de fe, en un determinado momento, hasta donde llega la ciencia, hasta donde llega la medicina, después es, eu lo deixo nas tuas mãos. Você defina o caminho, defina lo que va a acontecer y me use como instrumento de tua palavra ou de tua intenção, porque eu acho que muitas vezes se ven filmes de cirurgias que você dice, es un milagro, o sea, lo que la persona fez desde lo científico no lo podría haber feito. Sin embargo, hay algo além en ese momento que faz con que el médico consiga concretar su cirugía y o paciente consiga encontrar un camino. Era para que esos bebés llegaran al mundo, claramente, Rodrigo. Porque quando você... Não, verdade. Você sabe que eu cumpli 60 anos y uno se cuestiona muchas cosas cuando llega a esta edad, ¿sí? No por la edad, ¿sí? Sino porque ya hay cosas que vos acredita, otras no acredita, algunas deleta. A mochila emocional fica más leve porque você já não quiere cargar lo que no corresponde. Mas eu acho que a espiritualidade com a maturidade van muito de mão dada. Porque la vida te va demostrando que hay cosas que no tienen respuesta, que acontecen.
solo que você tem que estar atento o atenta para enxergar lo que la vida te está presentando. Y você sabe que de un tiempo a esta parte, bueno, yo convidé en ese momento hay una dupla que es Ana Najas y Janet Chimakul, que son especialistas en mindfulness, y las hacen un curso de 8 semanas, de un encuentro semanal, para que você aprenda a meditar y todo más. Y cada vez más la meditación, seja no formato que você decide fazer, seja desde el budismo, seja desde mindfulness, cada vez está más integrada en los tratamientos de salud. Porque cada vez más se entiende que esa tranquilidad allí, ese estar desconectado del foro y conectado dentro, trae una energía, trae una cosa que también la física cuántica fala. Eu gostaria de introducir a la física cuántica, porque cuando nos falamos hoy, antes de empezarnos a live, me dijo María Laura, eu gostaria muito de falar de esto, porque es una cosa que cada vez está más presente dentro de la ciencia y la medicina. ¿Querés contarnos un poco cómo está vinculada esa física cuántica con lo espiritual y con la ciencia? Maria Laura, esse é um tema assim muito apaixonante, né? É um tema muito difícil, certo? Porque mistura algo, vamos dizer assim, contra as leis mais ou menos físicas, vamos dizer assim, né? Que é a física quântica, né? Mas que tem uma ideia por trás extremamente interessante. E essa física quântica, ela busca, eu tenho estudado e eu tenho vontade de estudar a participação da física quântica na medicina, né? Do ponto de vista mais teórico e científico, né? Para entender como, por exemplo, o que nós estamos tentando traduzir, que seria a parte biológica, né? A parte do corpo e a parte da espiritualidade que a gente está falando aqui, que é a parte da alma, né? Como que isso pode interagir. E também como essa energia que nós estamos comentando agora pode vincular. Então, tem várias propriedades da física ou da mecânica quântica, né, que eu acho extremamente interessante. Eu até convidei algumas pessoas que eu fiz um grupo de ex-alunos meus, de alunos meus, né, para tentar discutir mais sobre isso em relação à medicina, à mecânica, à física quântica na medicina. Por quê? Porque eu acredito que algumas doenças, elas devam ser tratadas não do ponto de vista de corpo, mas de alma. Então eu estou indo um pouquinho mais além do que talvez esse bate-papo, né? Talvez se torne um pouco mais complexo. Mas tem coisas que, por exemplo, a gente não tem a explicação na medicina, né? Por exemplo, nós sabemos claramente que o tabagismo, né, fumar, aumenta o risco de câncer de pulmão. Mas quem já não viu um paciente que fumou a vida inteira e não teve câncer de pulmão, certo? E quem já viu pessoas que não tiveram câncer, não fumaram ou tiveram câncer de pulmão? Então, assim, obviamente, nós estamos lidando com a probabilidade, né? Que é uma medicina baseada em evidências. Mas e a individualidade, né? E aquela situação particular que está acontecendo? Então, eu acho que isso aí falta ainda na nossa vivência científico-acadêmica. Então, eu tenho interesse muito de estudar isso. Uma das doenças que eu quero muito estudar, que é o que está acontecendo muito frequente, que me atinge, né, que atinge a população que eu lido, que é a pediatria, né, que eu inicio a pediatria antes da criança nascer, né, não é verdade? Então, mas eu tenho muita curiosidade e eu tenho tentado, eu tenho buscado recursos para estudar o autismo, sabe? Não é porque é um tema que é frequente, mas é porque eu acho que nós não temos ainda uma explicação muito clara dessa desconexão, né? Corpo e realidade. Então, eu tinha uma vontade de estudar isso. Então, eu tenho hipóteses sobre isso, mas que nós queríamos discutir, né? Que nós começamos a fazer alguns grupos e estamos, né, lidando com algumas... trabalhando com algumas entidades nesse aspecto. Mas é algo que ainda está engatinhando, porque nossos conhecimentos são pequenos, né?
Então, a física quântica, ela é uma paixão que eu tenho, né? Primeiro porque eu gosto de coisas, de situações desafiadoras, né, Maria Laura? No, sí, sí, pero fuera de eso, vamos a traer algo que es importante. Vamos a poner el ejemplo de las dolencias autoinmunes. Vamos a Exato. traer o cáncer. ¿Cuánto influencia la parte emocional? ¿Cuánto influencia alguna situación de estrés? En general, sabemos que hay un componente genético, sabemos que hay una situación disparadora y el resultado da doencia. Mas, ¿cuánto tiene a ver la carga genética y cuánto tiene a ver lo emocional y la situación de estrés que dispara la doencia? Isso Entonces, não é só no câncer, né, Maria Laura? Isso é em tudo. Por exemplo, y nós por otro temos... lado, déjame terminar una cosa que es importante, Rodrigo, y por otro lado, ¿cuánto de esa persona que se propone en su tratamiento terapéutico, psicológico, hasta con acompañamiento psiquiátrico, cuánto tiene a ver con esa rutina que se coloca, con esa meditación, con esa religiosidad, con esa fe que comienza a tener, el cuadro se va revirtiendo? Es una cosa que o médico muitas vezes não tem explicação, não tem, mas tem muita dificuldade em reconhecer que não foi a medicina que fez, que houve alguma coisa além, ou que foi o conjunto. Foi o médico, foi o tratamento, foi a fé, foi o apoio terapêutico. Então, também poderíamos incluir nisto agora quão importante é o conceito interdisciplinar. Interdisciplinar. La espiritualidad y la psicología, la parte científica y la actitud do paciente frente a sua doença e frente a seu tratamento. Exato. Maria Laura, eu acho que isso é perfeito, o que você está falando. Eu acho que tem o papel aí do médico nessa religiosidade, nessa espiritualidade. Eu falo para minhas pacientes que eu sou otimista, sempre, né? Então, assim, eu transmitir o otimismo, eu tenho certeza que ajuda, né? De novo, muita gente chama de efeito placebo e tal, mas ajuda muito a, a ter resultados melhores. Claro. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu fiz recentemente, né? Estava passando visita com os residentes, né? Aqui em Miami, e uma paciente falou, pegou na minha mão e falou assim, doutor, eu sei que o senhor faz umas cirurgias diferentes, né? E eu estou perdendo a criança. E ela estava com o colo aberto, já com 21, 22 semanas, quase 23 semanas, né? Quase perdendo mesmo. E daí eu falei para ela, nós podemos tentar, né? Eu sou otimista, expliquei do ponto de vista médico todos, né? E falei, olha, vamos tentar, se você está otimista, vamos tentar. E daí consegui fazer esse parto chegar com 39 semanas, entendeu? Então, foi uma benção, Então ela chora No, até. eu acho que é um conjunto, Rodrigo. Eu acho que a parte científica é a atitude da paciente. Sim, Yo creo que es el optimismo y la fe de pensar de que puede funcionar. Y una cosa que está lejos. Mas, vuelto a repetir, antiguamente o médico no traía esta parte que no se puede explicar. Todo lo ajustaba a las estadísticas y a los estudios científicos. exato. Y a historia de la medicina y la ciencia les ha ido demostrando que tiene una margen que no tiene explicación. No tiene. Que solamente se puede explicar con una cosa, no sé si la palabra es alén, más que tiene a ver con la fe, tiene a ver con la religión, y no estamos hablando solo cristianismo, judaísmo, puede ser cualquier espiritualidad, y você puede ser evangélico, puede ser budista, puede ser espírita, no importa. El tema es la espiritualidad de la persona. Cuánta fuerza le trae internamente para enfrentar su dolencia o para enfrentar un tratamiento. Maria Laura, tem um aspecto. Hay una historia, yo gosto mucho de Almodóvar. Almodóvar hace muchos Eu años gosto atrás também. fez un film que se llama Fala con ella. Sim, Lo claro. film Fala con ella es una torera Uhum, española uhum. que es atacada por un toro en una plaza de toros y ella fica en coma.
Y en un hospital hay dos personas en coma, ella en un cuarto y otra en otro cuarto. A la Tonera ninguém la va a visitar, ninguém reza por ella, la tienen con toda la tecnología más sozinha. Ella morre. A otra, tiene un enfermero que la acompaña, le conversa, reza todos los días, le lava el cabello, le pone a radio, tira la radio. Ella después de un tiempo sale del coma. Lógicamente es una cosa metafórica que muestra Almodóvar, pero lo que quiere decir es cuánto tiene a ver o amor, cuánto tiene a ver o cuidado, cuánto tiene a ver a palabra, cuánto tiene a ver a fe y la cosa espiritual, que junto con la ciencia hicieron de nuevo un trabajo interdisciplinar. No es solo religioso y no es solo científico, porque yo acho que no van separados, van juntos. E mismo médico como instrumento também, muitas vezes, de algo que não tem explicação. Entra no centro cirúrgico e hace cirurgias, tua especialidade como um montão de outras, que realmente o médico é um elegido, um escolhido nesse momento. Porque não tem explicação lógica, mas uno tem que reconhecer isto. Vocês têm que reconhecer isto. O mundo médico lo tem que reconhecer. Não, mas acho que a parte mais difícil. Eu acho que o mundo médico está reconhecendo, sabe? Porque está cada vez mais, de novo, né? Eu acredito piamente, né? E eu acho que nós somos instrumentos, né? Aqui para que aquilo dê certo, né? Eu estou falando bem simples, né? Mas você mencionou um filme muito lindo, né? Que eu também sou fã do Almodóvar, né? E eu assisti esse filme, tive uma chance Muitos anos, de assistir esse filme em Paris, que foi em Cannes primeiro, né? Em Cannes primeiro e depois foi em Paris, né? Então tive a oportunidade de assistir meio recente. E esse filme tem uma sensibilidade muito alta, né, Maria Laura, que fala exatamente isso que você está mencionando, e por coincidência, ele coloca uma cena que ninguém entende, que é o Caetano Veloso cantando lá no meio do filme, né? Sim. Que na verdade é o aniversário dele, sabia? Ele ficou tão emocionado com o aniversário dele, o Almodóvar, que ele colocou aquela cena no meio do filme dele, que lembra um pouco daquela história do Machado de Assis, de quebrar um pouco a estrutura dos textos, né? Bom, mas ele tem uma sensibilidade que, assim, é muito difícil para algumas pessoas entender. Você vê o que significa quando a família acompanha, quando as pessoas rezam, quando o paciente tem fé. Claro. Quando tem uma coisa além e por sobre todas as coisas, o mundo interno do paciente, doutor, assim como o médico deve ter seu mundo interno, seu silêncio, sua conexão com essa coisa que pode chamar-se Deus, pode chamar-se força divina, cada religião tendrá seu nome, e que em um determinado momento está nas manos dele. O médico fez hasta onde pudo. E também significa a humildade do médico de reconhecer que ele não pode tudo. Você concorda que há muitos médicos que têm uma coisa de uma vanidade e de uma soberbia em donde les parece que tudo está nas mãos deles. E eu acho que está hasta um determinado momento. Depois de aí, tem uma coisa além. Você falou uma coisa muito interessante, sabe, que eu concordo 100%. Existe um ensinamento, né, na medicina, que o médico tem que ter as respostas para tudo, né? E eu aprendi com alguns mestres, né, vamos dizer assim, né, a gente pode falar para o paciente, olha, essa resposta sua, não sei, mas a gente pode pesquisar, procurar, né? E então isso deve ser discutido. Deve ser discutido e abordado. Não quer dizer que o médico é mais fraco ou mais forte, porque nós não temos resposta para tudo, né? E o segundo aspecto que você falou, que eu defendo piamente, defendo muito, e é minha grande bandeira, é trabalhar numa equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. Claro.
Eu acho que você unindo 3 cabeças, 4 cabeças, 5 mentes, às vezes pode complicar, né? Mas geralmente, quando a intenção é boa, né? Aquilo acontece de uma maneira muito tranquila. E a chance de ter um sucesso é muito alta, né, Maria Laura? Então, isso aí, o que você falou é real. Então, a medicina está indo por esse caminho, graças a Deus, e está indo por um caminho, né, humanista. Fíjate que en lo interdisciplinar, tenemos que agregar al terapeuta, tenemos que agregar al psiquiatra, tenemos que agregar alguien de fe que para la paciente seja relevante, porque eso faz parte do contexto da recuperação da paciente ou do paciente. E eu acho, você sabe, eu participo de unos grupos terapéuticos desde hace 13 años y una vez estaba una enfermera de la UTI y preguntaban qué se escuchaba en la UTI, qué era lo que falaba o paciente. Y siempre recae en lo mismo, Rodrigo, a palabra no falada o amor no declarado, la briga con un familiar que llevó un espacio de tiempo de años y distanció a integrantes de una familia y aparece el arrepentimiento. Y por otro lado aparece la fe, como una cosa importante en ese momento que tal vez no decorrer do día a día o paciente no la tenía integrada. Y muchas veces, infelizmente, precisa de una doença o precisa de una situación limite como para reconectarse con la vida espiritual o con su propia fe. Mas siempre está presente dentro da UTI, dentro de los momentos más severos de un cuadro clínico de un paciente. La parte científica pesa, más la parte emocional y la parte espiritual son las que más pesan. Por isso a importância do interdisciplinar. Não, a fé, de novo, é fundamental, né? Para que aquele resultado tenha, né? Que aquele tratamento tenha um resultado melhor. Né? Você mencionou da parte interdisciplinar, da participação do religioso, né? Uhum. Nós temos, sabe? E eu geralmente eu trabalho com eles. Nós temos religiosos que não são pastores, padres, eles são multireligiosos aqui, né? Então, eu chamo eles muitas vezes, quando a situação está mais grave, falo do ponto de vista fetal, né? Uhum. Do ponto de vista do tratamento dentro do útero. Porque se você for ver bem, o meu tratamento, né, que eu faço, eu vou contra a natureza, né? Que a maioria das vezes a natureza quer um caminho esse. E eu sofro, porque eu estou tentando lutar contra. Mas toda a medicina vai contra a natureza. Então, por exemplo, uma infecção, nós estamos dando antibiótico, então nós queremos tratar, né? Agora, então eu sempre envolvo essa entidade, né, religiosa, independente da religião da paciente, da crença do paciente. Então eu sempre envolvo. E isso faz parte. Eu colocava, por exemplo, numa das instituições americanas que eu trabalhava, tinha a assistente social, né, que a gente chama de social worker, e tinha também na mesa essa figura conversando com o paciente. Então a gente colocava, no começo a gente estava fazendo cirurgias fetais que eram novas, né? Então tinha a paciente na mesa, né, sentada na mesa com o marido e tal, e sentava toda a equipe para conversar ao mesmo tempo. E eu sempre incluía, que ela virou até uma amiga minha, tal, né? Ela se aposentou já, mas eu sempre incluía essa pessoa para falar dos aspectos de fé, dos aspectos de crença, né? E dos aspectos da religiosidade, do ponto de vista, né, na influência no tratamento. Então eu achava isso tão bacana. ¿Você se imagina se isso passar a ser uma coisa, não te digo que da rutina, pero que fuera incluída dentro da equipe interdisciplinar esta parte da espiritualidade
lo que se enriquecería en los tratamientos. Com certeza. Eu acho que é fundamental. Eu tenho vários exemplos, claro que a gente vai ter que fazer outra conversa, né? Mas eu tenho vários exemplos de doenças muito graves que eu passei, não, eu acredito porque nisso, né? Porque na religião e tal, e essa pessoa trouxe a fé de uma maneira racional também, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa história que a razão e a fé são contraditórias, não é 100%. Então, se a gente puder trazer uma conclusão, é que a fé e a religião, a fé e a razão, ou a razão e a fé, devem ser trabalhadas ou consideradas conjuntamente, né? Porque, como você falou, muitas coisas a gente não tem explicação, né? E muitas coisas a gente tem explicação, né? Mas eu acho que esse aspecto da energia, da positividade, esse aspecto da crença, até no tratamento, né? Ou na crença em algo diferente, né? É fundamental, né? Então, quando eu falo assim, para alguns pacientes que eu perco, às vezes, algumas crianças que não têm solução ainda, né? E daí a gente fala assim, bom, você deu amor, eu falo para eles, não, né, para o paciente, você tem que dar amor até curta gravidez, entendeu? Deu amor para essa criança até, mas doutora, não vai, até o parto, por exemplo. E você segura. Outro dia teve uma criança com a anencefalia, sem né, com a cabeça não se formou, que ficou 7 dias em casa com a família. A família veio chorar para mim, falar, doutora, não tiveram uma experiência, sabia que o bebê não ia sobreviver, entendeu? Sabia que não tinha jeito, mas ficou 7 dias. Eu falei para minha enfermeira, isso é questão até de a gente relatar, porque acontece de vez em quando, mas a experiência da paciente, né, a experiência, aquela vivência, porque para nós, né, se a gente for falar em física quântica ou qualquer outra coisa da física, o tempo e espaço não é claro, né, Maria Laura, né? Não. Então, para algumas pessoas, elas vivem 120 dias, né? Eu falo para outras pacientes, algumas outras vivem 120 anos, outras vivem 80 anos, outras vivem 50 anos, Y otro vive una semana. uma semana, e outras nem vivem após o nascimento, elas vivem durante a gravidez. Que ainda, né? Porque daí vem aquele conceito que eu brinco muito com a ciência, sabe, Maria Laura? E fala, lembra que a gente aprendia na escola que o ser vivo nasce, cresce, desenvolve e morre, né? Eu falo, não, essa ciência está errada, porque o ser vivo, antes de nascer, já é vivo. Entendeu? O feto, antes do nascimento, já está lá. E tem. E daí eu queria terminar com uma história muito interessante, não sei se dá tempo ainda, mas quando eu estava voltando da França, de Paris, que eu me especializei em medicina fetal, 2 aspectos foram muito fundamentais para mim. Um é que eu fui convidado, não sei porquê, não me fale porquê, porque eu gostava muito de ultrassom, né? E fui convidado para participar de um grupo de psicólogos linguísticos para discutir a parte motora, né? Os movimentos do feto, da criança no útero, como tipo de comunicação. E daí eles me mostraram um feto, uma situação que foi muito interessante. Eles fizeram uma aminocentese, que coletar o líquido, né, coleta o líquido para estudo genético, Sí. e sangrou. Então tinha ultrassom sangrando, e o médico ficou acompanhando até que virou uma bola de sangue, quase da metade do tamanho do bebê. E o bebê começou a mexer com aquela bola de sangue, né? Então, assim, só estou te falando que parece, assim, até diferente, mas a sensibilidade desse grupo era assim, aonde começa a expressão comunicativa, né, linguística daquele. E eu falo assim, meu Deus, isso aí é tão além do meu conhecimento. Então eu ficava só escutando e aprendendo. O segundo aspecto que me chamou muita atenção, isso é coisa de Deus, eu estava muito envolvido na França, né, no meus estudos lá na medicina fetal, né, Maria Laura, que eu quase perdi meu avião na minha volta definitiva para o Brasil. Eu estava trabalhando até o último momento, e daí saí correndo, fui pegar meu avião, peguei um assento horrível no meio de todo mundo, né? E do meu lado sentou um padre. Olha essa história. E sentou um padre. E eu estava cansado, mas ele começou a bater conversa. Eu acho que foi um anjo na minha vida. E ele falou assim, ele falou, nossa, o que você faz? Eu disse, acabei de estudar medicina fetal, não sei o que. Ele falou, uau, que coincidência. Que eu fiz uma tese no Vaticano sobre a alma do feto. Olha que legal.
Sobre a alma do feto. Daí aquela noite que eu queria descansar fica uma noite fantástica, nós discutimos os aspectos. É óbvio que tem a ver com aborto ou não aborto, né? Mas ele não mencionou em nenhum momento isso. Ele mencionou a prova científica, né, do Vaticano em relação à presença da alma no feto. Aquilo lá me impressionou tanto, porque eu falei, poxa, qual que é a chance de um avião lotado, né, Maria Laura? Ter No, essas duas no, y pessoas además con una sentadas, eu falando especialidad sobre a... tan puntual como la tuya y él Eu, con un estudio tan puntual. e eu Mas falando eu sobre a acho parte que nada disso fisiológica é e verdade. espiritual. Eu acho ¿sabes? Cada vez que me aplico mensualmente mi medicación biológica, na barriga, você sabe que é com pistola, e eu falo da fé e eu falo do que significa encarar los tratamientos con coraje, ¿no? Y con optimismo. Yo fui diagnosticada en el 2006 y ya van a ser 20 años o ano que vem. Eu tenho uma doença em remissão e eu acho que tem muito a ver com a postura. Você sabe, cada vez que eu me aplicava a minha medicação, dizia, eu me dou o medicamento por a vida, porque com este medicamento consigo andar no parque, consigo namorar, consigo ir a buscar a meus filhos à escola. Eu acho que é tão importante que a pessoa acredite e coloque dela também. Porque os medicamentos pueden ser un 50, un 60% del tratamiento, Rodrigo. La ciencia puede llegar hasta un determinado lugar, mas depende tanto de la postura del paciente y da riqueza de entender por qué le llegó esto a la vida y qué tenía que aprender. Mismo aprender desde lo espiritual. Yo era mucho menos espiritualizada, debo confesar, antes de mi dolencia autoinmune, que después de mi dolencia autoinmune. Porque uno normalmente en la vida va en piloto automático, las cosas funcionan, la ciencia y la ciencia en los últimos años ha evoluido tanto que para todo hay una explicación, hay un porcentaje, hay un estudio. Entonces todo fica tan comprobable que hay poco margen para ese alén. Hasta que te toca. Cuando te toca, entendés que los médicos tienen una respuesta hasta ahí y que você tem que poner algo além. Eu acho isso tan importante por parte do paciente y por parte do médico, la humildad de entender que muchas veces su trabajo es interdisciplinar, que no lo faz sozinho, que tal vez lo haga dirigido por alguien de encima, que tenga alguien dentro del equipo que les traiga un otro olhar enriquecedor frente a la incerteza do diagnóstico o de una cirugía o de lo que van a afrontar. Mas ainda acho que es un tema que recién se está abriendo dentro de la medicina. Sabemos que hemos tenido otros colegas que han hablado de este tema hace poco tiempo y yo desearía que muchos médicos comenzaran a hablar de esto y traer a conciencia, porque faz parte sí. Y uno de los recados que nos pasó la pandemia fue que había cosas que no íbamos a controlar y que estaban além. Para aquellos que entendieron los recados, ótimo. Para los que no lo entendieron, tenemos un recado que dice: esa live está maravillosa, pues tocan a alma y no corazón de todos que lidan con personas, sea como paciente o como profesional da saúde. Estoy totalmente de acuerdo. Antes de desligar, quiero contarte que alguien de encima faló que quiere escribir tu biografía y preguntó cómo ponerse en contacto contigo. Vamos a buscar a esa persona para que después, porque eu não gosto de deixar a ninguém sin responder. María Luisa Román, Rodrigo, soy escritora, gustaría de escribir su historia, también soy do medio académico, gustaría de me presentar mejor, ¿cómo debo proceder? María Luisa, procura él por o direct de Instagram, doctor Rodrigo Ruano, y a partir de ahí se pondrán en contacto. Mas mira que interesante, alguien quiere escribir tu biografía. Vou deixar meu e-mail aqui também, viu, Maria Laura? Porque Perfeito.
Mas Perfecto. eu acho que a minha história tem que ser vista como uma maneira de compreender, né, e tentar inspirar, porque eu tive inspirações, né, com outras pessoas, né, Maria Laura? E vou falar uma coisa, aqui o seu trabalho é muito bonito, né, com as mulheres, né? E Ujú. eu me sinto tão honrado de estar aqui, né, falando sobre as mulheres. E eu vou aproveitar e falar uma coisa sobre um ensinamento que nosso grande mestre, né, fez quando ele ressuscitou. Sabia que a primeira aparição dele foi com as mulheres, né? E olha que bonito. Ele fez isso e falou para elas assim: não tenham medo, né? É, vocês estão vendo aquilo mesmo, quer dizer, vocês estão certas e vão e divulguem aquilo que vocês estão vendo. Olha que lindo, ele confiou nas mulheres, né? Que naquela época não eram, né, consideradas as pessoas ali para trazer aquele ensinamento. Então isso aí de uma sensibilidade e de uma, Mas demoró mucho tiempo a sociedad y la humanidad en mas, reconocer. mas essas mulheres tiveram sucesso porque foi divulgado. Então, assim, eu estava lendo esse aspecto e chamou a minha atenção e falei, eu quero discutir isso nesse grupo. Então, parabenizar seu trabalho, sabe, Maria Laura? Obrigada. Que é um trabalho lindo, é um trabalho que traz a energia, né? E que traz a Hay que luta extenderle la pela mano vida. a las mujeres y traer un otro olhar, principalmente na maturidade e na pós-menopausa, e também trazer esta coisa do espiritual, porque eu acho que é um dos pilares da mulher. A saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde financeira, a saúde sexual é muito importante, cada vez mais, te diria. E não importa a bandeira que for, não importa a religião que seja, lo importante é a espiritualidade. ¿Sí? Com certeza. Bien. Estamos, ya nos pasamos 7 minutos, podría ficar conversando mucho más. Te agradezco, Rodrigo, tu presencia. Te agradezco que hayas traído este tema, porque yo sé que você es de la comunidad científica una persona de peso, y muchas veces falar lo espiritual dentro do mundo científico es un poquillo complexo. Sim. Mas eu amo o que eu faço, sabe? E, como eu falei, a minha vida é baseada na ciência e na espiritualidade, na religião, né? Vamos falar na fé, né? Então, assim, esse tema me deixou muito feliz, sabe, Maria Laura? Muito obrigado Ya pelo lo convite. habíamos hablado en la mesa varias veces de cómo traerlo y cómo colocarlo, y tal vez no fue una labia estructurada, no hubo un rotero específico, mas la idea era introducir el tema y ver también cuál es la respuesta del público. La live va a ficar grabada, va a estar en formato de podcast a partir de la quinta-feira a las 6 de la tarde, todo dentro del portal do Camino y también dentro del Instagram del doctor Rodrigo Ruano. Muito obrigada. Un placer tenerte aquí y las puertas fican abiertas para la vez que você desee voltar y continuar conversando sobre este tema da fe, a ciencia y a medicina, dentro de un concepto interdisciplinar. Muito obrigada, Rodrigo, y obrigada a nossa audiência. Um beijo. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.